Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Fútimo do canal Plantas Sem Mistério e blog Orquídeas Sem Mistério. E vocês estão vendo aqui esse Catasetum cernum, tá aqui na PET. Pois bem, gente, o assunto de hoje vai ser o mundo curioso dos catacetos. Então vamos falar do Catasetum cernum, das fases do seu desenvolvimento, das dicas de cultivo e das curiosidades dessa planta e o que vale para outros catacetos também, gente. Vamos começar então? Bom, gente, vocês estão vendo aqui. Então, essa é uma haste do Catasetum cernum. Nós estamos em novembro, um mês típico da sua floração. E aqui tem uma curiosidade muito interessante nessa haste, gente. Repare bem essa flor com formato típico de morcego, que é o característico da flor masculina do Catasetum cernum. Então, aqui vocês estão vendo ela, mas aqui ao lado, se eu chegar aqui, ó, vamos posicionar aqui diferente, vejam só essa outra flor, na mesma haste, ó. Essa é uma flor feminina, gente, do Catasetum cernum. Vejam só que diferença. Muito diferente da outra que tem o formato de morcego, que vocês estão vendo aqui, para essa que parece um capuzinho, ó, que é a flor feminina do cernum. Pois bem, gente, como pode ser tão diferente assim uma flor da outra na mesma haste, né? E ainda não acabou por aqui não. Vejam só essa outra aqui, ó, tá meio ruim de por causa do ângulo que ela abriu. Essa aqui parece que ficou no meio do caminho entre uma e outra, gente. Pois bem, essa é uma flor hermafrodita do Catasetum cernum. Então aqui nós temos uma haste mista com 3 tipos de flor diferentes, gente. Mas eu vou voltar em detalhe daqui a pouco nisso aqui. Por hora, vamos entender como é que é o comportamento, o jeitão dessa planta ao longo do ano? Vamos lá? Bom, pessoal, eu tenho um vídeo mais geral, né, generalista sobre catacetos, independente da espécie, que explica suas fases do desenvolvimento. E ela é um pouco atemporal, né? Ou seja, porque em cultivo muitas vezes as épocas nos catacetos mudam, mas algumas espécies, como essa daqui, que é o cerno, ela é muito regular, ela é muito regulardinha, muito certinha. Então vou falar especificamente desse catacetum cernum, gente. Por hora, para começar, nós estamos aqui na primavera, né? Já no indo para o final da primavera, para o último mês da primavera, novembro, quase dezembro. E esse, gente, é o período típico de floração do nosso cernum, ou seja, ele floresce entre outubro até dezembro, geralmente. Mesmo em vários ambientes diferentes, ele tende a manter esse ritmo de floração sempre na mesma época. E, diferente de muitos catacetos, ele geralmente só bota uma haste por vez, uma haste por temporada. Ou seja, ele bota essa haste aqui como botou e dificilmente vai colocar uma outra haste. Ou seja, gente, o cernum ele só bota uma haste por ano. Muitos catacetos podem botar mais de uma haste por pseudobulbo. Isso é muito comum, às vezes simultânea ou às vezes em sequência. Por exemplo, o denticulato, o fimbriato e outros catacetos botam mais de uma vez. O cernum não. O cernum geralmente é só uma e acabou. O bulbo floresce uma vez e acabou. Se ele tiver 2 bulbos crescendo junto, pode vir 2 hastes, claro. Então, continuando, o nosso cernum, ele bota a haste agora, a haste está florida agora. E o seu bulbo, gente, vocês podem notar, ele está em pleno desenvolvimento. Ele ainda não está, ó, completamente maduro, como vocês podem ver aqui, ó. Esse bulbo ainda vai crescer mais um pouco, mas ele já está bem adiantado. Mas ele ainda não está completamente desenvolvido. Então, outra característica também do cernum. A haste floral geralmente vem com o bulbo em desenvolvimento, com ele relativamente no meio do caminho, vamos botar assim. Novo para o meio do caminho, ok? E, beleza. A floração dura em média uma semana, não dura muito mais que isso. Como todo cataceto, sua floração é muito curtinha, durabilidade bem pequena. E ele, como qualquer cataceto, pode emitir hastes completamente masculina, completamente feminina ou haste mista, que é o caso desse aqui,
Certinho, gente? Mas eu vou falar daqui a pouco lá na frente. Aí, continuando aqui, a gente vai entrar para o verão adentro. Aí, já no verão, ele vai continuar enraizando o broto de desenvolvimento. E até o final do verão, gente, mais para o meio do verão, até o final do verão, esse broto que vocês estão vendo aqui já vai se ter transformado num pseudobulbo maduro, como esse daqui. Mas ele ainda estará enfolhado, isso mesmo. Ele vai ter terminado o seu desenvolvimento, mas ainda vai estar com folhagem. Ele ainda vai estar folhado e terminando apenas de engordar. Mas ele já vai estar bem completo, gente. Aí nós já começamos a entrar para o outono, sair do verão, março, abril, maio em diante. O que acontece? As folhas dele com o bulbo já maduro vão provavelmente cair e ele vai entrar no período de dormência, gente. Isso mesmo, outono e inverno, geralmente esse cataceto fica na dormência. Ele pode ficar pouco tempo na dormência e vir logo um broto em seguida, ou ele pode ficar um tempo maior, 1, 2, até quase 3 meses em dormência, gente. Então, depende das condições de cultivo aí. Mas, geralmente, no outono em diante, vem o período de dormência desse cataceto, gente. Então, ele, outono e inverno, ele vem para a dormência, onde ele fica completamente sem folhagem, só os bulbos pelados. E eu acabei de detectar um problema aqui, mas não dá nem para mexer, vou ter que deixar como tá, tá certo? E aí, gente, continuando essa brincadeira, essa viagem, aí nós estamos no final do inverno já, o que acontece? Ele começa a emitir brotação nova, ele emite brotação nova e aí esse broto vai começar a desenvolver em agosto, setembro, e já para final de setembro, outubro, com o broto crescendo, muitas vezes ele vem a sua haste floral, gente. E aí depois o ciclo vai se repetir. Ele brota, começa a enraizar no broto novo e a sua haste floral começa a desenvolver entre final de setembro, outubro e vai formar os botões em novembro e florescer em novembro geralmente, gente, como vocês estão vendo aqui. Então, esse é o ciclo básico do cataceto Cernum. É uma espécie muito regular, mesmo em vários ambientes diferentes. Então, ele tende a manter esse padrão em épocas do ano de desenvolvimento, gente. Agora, durante todo esse ciclo que eu falei, pode no meio do caminho, no meio do verão ou no início do outono, surgir brotação fora de hora, temporão. E geralmente esse broto dá pseudobulbo menor e muitas vezes ele, na maior parte das vezes, esse pseudobulbo não floresce. Ele pode ficar menor do que o titular, do que o da época, ou até mesmo mais gordo e não florescer também, gente. Então, pode acontecer isso, certinho? Agora, vamos entender um pouco do jeitão dessa planta, vamos ver um pouco das características do corpo dessa planta, como é que ela é do vegetal dela. Vamos lá? Pronto, pessoal, estou de volta aqui e agora vamos aprender um pouquinho sobre o jeitão dos catacetos, do cataceto cernum. Bom, vocês estão vendo aqui, né? Aqui são seus pseudobulbos maduros. Eles estão curvados assim por causa da luz, né? Que a luz aqui é lateral, então eles vão sempre em direção à luz. Isso é uma regra para qualquer planta que faz fotossíntese. Ela sempre vai em direção à luz. E vocês notem, quando o broto está em desenvolvimento, ele é verde. Ele começa a crescer comprido primeiro, vai esticando a sua folhagem. Como vocês podem ver, vai saindo, né? Uma folhagem fina e larga, né? Típica do cataceto, fina e larga. A tonalidade do verde pode variar das espécies. É um verde brilhante quando a folha é nova, depois ele vai ficando mais opaco. Então, ó, vocês podem ver aqui, ó, a broto, ó, a característica de broto imaturo ainda, ó, que ele ainda está fino, desenvolvendo e as folhas ainda juntas aqui. Então, essa é uma característica marcante da brotação imatura, em desenvolvimento. Qualquer problema no broto que acontece nessa fase, geralmente a gente perde ele. Então, essa fase tem que tomar muito cuidado para não juntar água ali no miolo das folhas, porque apodrece. Depois, gente, que o bulbo começa a entrar em fase de maturação, ele não emite mais folha,
as folhas já vão estar separadas lá em cima e ele começa simplesmente a engordar. Como vocês podem ver aqui, ó, esse aqui já está começando, embora imaturo, ele já está começando a engordar, sempre da base para a ponta. Então ele primeiro começa a engordar embaixo e até a ponta, até chegar mais ou menos nesse padrão aqui, gente. Por fim, esse pseudobulbo se torna maduro, ele se torna completamente maduro, ainda enfolhado, mas começa a secar essas bainhas aqui, que dá essa palha, e aí quando ele vai entrar no processo de dormência, as folhas vão amarelando em sequência, geralmente de baixo para cima, até que caiam todas as suas folhas e ele fica em dormência, sem emitir brotação, sem emitir raiz, gente. Depois, no broto novo, somente no broto novo é que vem a raiz e ele começa o ciclo todo de novo. Então, esse é o jeitão dos catacetos. Continuando, gente, os bulbos deles vocês podem ver, né? Parece umas bananinhas. Também tem muita gente que chama assim, ou de sumaré também. São bulbos que têm vários nós e muitas vezes nesses bulbos, gente, podem surgir broto aonde tem a gema aqui em cada nozinho desse. Então, muitas vezes, mesmo se o bulbo tiver quebrado, você consegue fazer ele brotar no meio dele ou até mais na ponta. Isso não é raro em cataceto, dá para se fazer. Então, é outra característica marcante dos catacetos. Os bulbos são segmentados, cheios de nós. E cada nó tem uma gema e cada gema tem uma chance de uma brotação em casos específicos, ok? Como eu falei, a folhagem dele é macia, né? Uma folha fina, diferente de Cattleya, por exemplo, que é uma folha carnosa e grossa. A folha é fina e que cai com o tempo, ela não tem uma durabilidade muito longa. Ela é muito bonita enquanto o broto está se desenvolvendo, mas depois, quando está maduro, começa às vezes a manchar um pouco, que é normal, não chega a prejudicar, e ela vai amarelar e cair. Então o cataceto tem as folhas caducas, ele joga as folhas fora no período da dormência, gente. Perfeito? E a sua haste floral? A haste floral é uma das coisas mais curiosas no cataceto. Geralmente, elas vêm de forma basal, gente. Vocês podem ver aqui, ó, a haste floral no cataceto sempre vem da base dos pseudobulbos. Isso é quase que para todas as espécies de catacetos, as hastes sempre saem das gemas da base. Então, mesmo os catacetos que repetem a floração no mesmo bulbo, as hastes florais saem sempre da sua base, das gemas mais próximas da base, gente. E aí, continuando, dependendo do tipo de flor, isso mesmo, os catacetos eles podem colocar, quanto à sua flor, flor feminina, aqui nós temos feminina. Podemos ter uma flor hermafrodita também, não é comum, mas pode acontecer a flor hermafrodita no cataceto. E podemos ter a flor masculina, sendo que a flor masculina é a que de fato define a espécie do cataceto. É por ela que a gente consegue identificar qual a espécie do cataceto em questão. Porque a flor feminina e hermafrodita, elas são muito parecidas entre si, principalmente a feminina, nas diversas espécies, e ela não mostra todas as características importantes de identificação daquela espécie, gente. Todas elas geralmente são um capuzinho, como vocês podem ver aqui. Certinho? E quando, por exemplo, um cataceto emite apenas hastes femininas, geralmente, ó, como vocês podem ver, elas são bem engrossadas, mais grossa que isso. E geralmente a flor da haste puramente feminina, elas são mais desenvolvidas do que na haste mista. Então aqui, embora seja uma flor feminina, se fosse uma haste completamente feminina, essa flor seria maior e bem mais verde do que essa daqui. Seria um pouco diferente. Que essa aqui ainda começa a puxar um pouco para o hermafrodita, ter algumas características mistas aqui, mas ela é funcionalmente feminina. Por quê? Ela não tem aqui em cima a parte masculina na coluna, gente. Então, a parte masculina na coluna aqui dessa flor é atrofiada, não é funcional. Somente a parte feminina do estigma. Não vai dar para visualizar direito, gente, porque senão teria que praticamente quebrar a flor.
não quero fazer isso, porque eu vou fazer mais material. Então, essa aqui é a flor feminina, gente. Somente a parte do estigma na coluna, ou seja, aquela cavidadezinha que tem a gelequinha, onde encaixa a polínia, é funcional nessa flor. E o ovário, sim, o ovário dela é bem desenvolvido. Vamos tentar mostrar aqui, ó, o ovário dela aqui, se a luz permitir. Então, ó, aqui, ó, está, ó, esse aqui é o ovário aqui atrás, ele é grosso, ó. Vocês podem ver, ele é bem engrossado, diferente, por exemplo, da hermafrodita, que é mais fino, não é tão funcional no caso dos catacetos. E a flor masculina, que é ainda mais fino e não tem o ovário desenvolvido, ele não funciona também, certinho? Já na flor hermafrodita, como temos aqui, ó, vou tentar melhorar um pouco o ângulo dela, porque ela saiu e ela já está passando também. Ela mescla as características da flor do masculino e da flor feminina, ou seja, ela não fica nem aquele capuzinho completo, esverdeado, e nem aquele morceguinho, no caso aqui do cerno. Mas vocês podem ver, ó, ela já tem a cabeça aqui, a parte das anteras, mais bem desenvolvida. Ela não tem aquele gatilho desenvolvido como na masculina, mas ela também tem a parte feminina lá no fundo relativamente desenvolvida. Só que aqui, gente, acontece uma coisa. Nos catacetos em geral, a flor hermafrodita, elas ou são pouco funcionais, elas podem até ser viáveis, mas não são muito boas, não tem aquela viabilidade toda, igual a feminina e a masculina, para usar como pólen ou mesmo parte feminina. E então muitas vezes é uma flor que geralmente a gente não usa ela no melhoramento ou para usar para polinização e tudo, porque elas não são muito boas. Perfeito? E aqui a flor inteiramente masculina, como vocês podem ver no cataceto cerno, é o nosso tradicional morceguinho, que é muito bonito, ó. Então ela aqui tem a parte masculina completamente desenvolvida, vocês podem ver por essa cabeça aqui, completamente desenvolvida, essa cabecinha aqui, onde vai estar circulado agora, nesse momento. E ela tem o gatilho também, gente, onde eu vou estar circulando aqui o gatilho enquanto eu estou mostrando para vocês. Então ela tem o gatilho aqui, se eu apertar ele, ela vai disparar as políneas no meu dedo. Não farei isso, porque eu preciso fazer umas fotos ainda aqui para registrar esse momento. E, além disso, ela tem a característica marcante da espécie. Então, no caso do cerno, é esse morceguinho que a gente está vendo aqui. Certinho, gente? Ainda continuando nas características do jeitão da planta, as hastes masculinas, geralmente, são finas. E quando a gente tem uma haste mista, como é o caso aqui, geralmente essa haste ela começa engrossada até a parte feminina. Depois, quando entra a parte masculina da haste, ela se torna mais fina, gente, mais delgada. Isso mesmo. Então, é outra característica muito interessante dos catacetos. Agora, ainda continuando nessa parte das características da planta, certinho, vamos falar sobre o que agora? Como é que isso acontece, gente? O que determina a haste sair masculina, feminina, mista, enfim. Vamos entender então como é que é a expressão do sexo no cataceto? Bom, gente, expressão do sexo em cataceto. Bom, vocês já ouviram eu falar isso antes aqui no canal, né? Quando eu fiz o vídeo do pepino, da floração do pepino. E é mais ou menos isso. É em relação a como é que é o comportamento das hastes florais do cataceto, o que vai determinar sair a flor feminina, qual a posição dela, ou qual a posição da masculina, ou o tipo da haste. Bom, no cataceto, o que determina se vai vir masculina ou feminina, gente, é geralmente, primeiro, a luz. Embora tenha assim uma certa controvérsia nessa questão de luz, muita gente fala que mais intensidade de luz é mais flor feminina e menos intensidade é masculina. Outros já dizem o oposto, mais luz é masculina e menos luz feminina. Então há uma certa divergência entre esses dados,
Mas na prática, a maioria concorda que mais luz geralmente vem flor feminina e menos luz vem flor masculina. Mas a gente tem que entender o seguinte: não é somente a luz que vai influenciar na determinação do sexo das flores do catasetum, gente. Então, há mais fatores. Um deles é temperatura, com certeza. A temperatura, quanto mais quente, maior a incidência de floração feminina, e quanto menos quente, menor a incidência de floração feminina. Provavelmente, acredito que a ventilação ou a falta de ventilação também influencia nessa questão de determinação do sexo. Isso ainda não é bem compreendido. E a questão da umidade também deve determinar na questão da expressão sexual da haste. No meu caso aqui, agora vamos ao meu caso aqui, gente. Antes, quando era no outro local, eles ficavam num beiral de uma laje. Só que a laje era bem mais alto do que o beiral desse telhado aqui que vocês estão vendo. Então, era bem mais alto. E era mais ventilado, né? Assim, próximo aonde eles estão, tinha uma ventilação melhor. E não só a ventilação era melhor, era mais arejado, era mais fresco também. Então, esquentava menos do que aqui. Até pelo tipo de laje e aqui o tipo de telhado que é. Então, lá esquentava menos, era bem úmido, era mais ventilado e não fazia tanto calor. Então, lá eu tinha uma incidência altíssima de hastes masculinas. Em termos de luminosidade, era meio parecido com o daqui, certinho? Mais luz no verão e menos luz no verão. Não mudava muita coisa. Mas nessas outras questões de umidade, ventilação e temperatura, é bem diferente. Então, o que acontece? Lá, eu tinha muita haste masculina. Eu quase não tive floração feminina lá. E haste mista lá, então, acho que eu só tive uma vez uma haste mista por lá. Já que quando eu vim para cá, já no primeiro ano mesmo, eu já comecei a ter uma incidência maior de hastes femininas e de haste mista, então, que não tinha, eu passo a ter direto. Sempre nesse período de verão, final de primavera e verão, eu estou começando a ter uma incidência alta de haste mistas em catasetos variados. Então, esse aqui foi o primeiro da temporada. O Atratum lá, o Atrato, que é outro cataseto que eu tenho, também está esboçando uma haste mista também. Veio haste feminina e na frente tem alguns botões masculinos que eu não sei se vão vingar. Mas é outro. Ano passado eu tive, e vou botar agora aqui enquanto eu falo, eu tive haste mista de Pileatum, eu tive haste mista de Rhodgasianum também. Então eu vou deixar tudo isso para vocês aqui agora enquanto eu falo. E tive floração feminina de outros catasetos. Isso estou tendo muito aqui. E como eu falei, esse aqui é um telhado de amianto, aquele telhado de eternite grosso. Aqui o meu ambiente é muito mais úmido do que lá o outro ambiente que eu tô, então aqui a umidade é muito alta. Porém, a distância do telhado para a posição dos catasetos é menor do que na laje. E como esse telhado ele tem uma retenção muito alta de calor e ele praticamente não deixa respirar, a umidade de cima não passa para baixo, diferente de um telhado de barro. Então, nessa altura entre o cataseto e coisa, quando está muito quente, e fica muito quente mesmo aqui, cria um bolsão de ar aqui quente, que geralmente é muito mais seco nessa região. Então, acredito que esse calor excessivo que se forma aqui, junto com a boa luminosidade e a falta de umidade na parte próxima ao telhado aqui, onde cria o bolsão de ar quente, isso pode estar estimulando a floração mista e feminina nos catasetos aqui, aumentando esse nível. Mas, como eu falei, isso ainda precisa de comprovações científicas, precisa de testes. Mas é um indício forte e eu tenho observado isso bem. A diferença é gritante do outro ambiente que eu tinha. Continuando aqui, gente, depois dessa historinha aqui que eu contei, esse tipo de haste que a gente tem aqui no catasetum, que dá os 3 tipos de flor diferentes, a gente chama de haste trimonóica, igualzinho no pepino.
trimonóica, porque tem 3 sexos diferentes, 3 tipos de flor diferentes na mesma haste floral. O Catasetum é uma das poucas orquídeas que são monóicas, ou seja, tem os sexos separados geralmente na flor. Ou seja, ou ela é masculina ou ela é feminina, e ainda tem a opção de hermafrodita, que geralmente é uma flor aberrante, que não tem muita funcionalidade. Perfeito? Mais outra coisa curiosa, gente, dos catacetos é o quê? Que todos eles, a sua flor, quando está lá nos primórdios, na gema, começando a se formar, bem embrionário ainda, todas, por definição, são hermafroditas. Afinal, orquídea, família Orquidácea, todas as plantas são hermafroditas por definição. Mas durante o desenvolvimento do cataceto, acontece alguns fatos, alguns fenômenos que fazem com que ou a parte masculina da flor atrofie ou a parte feminina atrofie, dando origem à flor feminina ou masculina, respectivamente. E não só isso, ela também muda sua forma dependendo da flor. E isso é fácil da gente ver porque, mesmo na flor feminina ou masculina, você vê a estrutura atrofiada da parte que não desenvolveu. Então, isso é outro indício forte que ele, na essência, era para ser uma planta hermafrodita. Tanto que sai flor hermafrodita, gente. Perfeito? Só uma curiosidade, a título de curiosidade sobre os catacetos. Agora que eu já expliquei e já mostrei para vocês, vamos falar um pouquinho das dicas gerais de cultivo desse cataceto em especial, gente. Vamos lá? Opa, pessoal, já ia esquecendo aqui uma coisa muito importante, um detalhe muito importante aqui dos catacetos, do cerno e de outros. Se vocês olharem a haste mista e hastes femininas, geralmente, ó, vamos aqui nessa posição, as femininas estão sempre na parte da base, na parte anterior da haste, né? No início da haste, sempre vindo primeiro que as masculinas. E olha só, elas já estão abertas há mais tempo, a hermafrodita chega a estar até passando, enquanto as masculinas ainda estão abrindo, gente. Aí vocês perguntam, por que que os catacetos fazem isso? E isso, quase todos fazem isso. Isso, gente, é um mecanismo que eles têm, é uma maneira, é uma estratégia evolutiva que eles têm para evitar o quê? A autopolinização, a autofecundação. Por quê? Porque não é interessante para eles isso. Eles são plantas de polinização cruzada, ou seja, a abelha, Euglossine ou a mamangava, dependendo da espécie do catacetum, vai lá na flor masculina de um cataceto para botar na flor feminina de outro cataceto. Geralmente é assim. Você geralmente não vê a mesma planta, o mesmo indivíduo, abrindo flor masculina e feminina ao mesmo tempo, para evitar justamente essa autopolinização, porque não é interessante para a espécie quer variabilidade genética, justamente para aumentar a eficiência dela no seu ecossistema, então é importantíssimo isso. Então, as plantas desenvolvem várias estratégias para evitar a autopolinização, e o cataceto desenvolve a chamada protogenia, que é o que? Basicamente quer dizer que a flor feminina abre antes da masculina. Ela sempre abre antes da masculina, por quê? Para evitar que a flor masculina a polinize. Então, quando as flores masculinas numa haste mista como essa começa a abrir, a flor feminina geralmente já cumpriu seu papel na natureza e já foi polinizada por uma flor masculina de um outro indivíduo da mesma espécie, claro. Então, a protogenia é marcante nos catacetos. Então, quando vocês veem uma haste mista, sempre ela vem antes a feminina sempre vai vir antes da masculina. Isso aí é quase que certo. E quando vem a haste pura, por exemplo, só feminina, geralmente a haste feminina sempre vai vir primeiro e depois vir uma masculina. Nunca vai ser diferente, geralmente assim, porque a planta não quer ser polinizada pela mesma flor, ela não quer se autopolinizar. Por isso que geralmente a flor feminina tem uma abertura primeiro, depois vem a masculina. Aqui no caso,
elas abriram bem antes das masculinas, agora as masculinas estão começando a abrir. Então até dá para fazer uma autopolinização, que essas flores ainda estão boas. Por quê? Choveu esses dias todos, então não teve voo de abelha. Por isso que elas ainda estão boas, gente. E aqui também está no cultivo, não tem um outro cerno aberto. Talvez se o tempo tivesse bom e tivesse um outro cerno com flor masculina aberta, essas flores já teriam sido polinizadas por abelhas e aí antes dessas masculinas abrir, evitando assim a autopolinização, gente. Então, só para falar para vocês e mostrar a chamada protogenia, ou seja, a flor feminina abrindo antes da masculina para evitar ser autopolinizada. Estratégia muito inteligente, muito interessante, gente. Existem outras estratégias também, como a protoandria, que não é o caso em Catasetum, que no caso a flor masculina abre antes da feminina. É a outra estratégia. E existem outras tantas estratégias que não cabe aqui falar, gente. Eu só queria mostrar essa estratégia evolutiva dessas plantas, ok? Agora sim, vamos falar do cultivo dele, do jeitão de cultivo dos catacetos. Vamos lá? Dicas de cultivo do cataceto em especial, gente, do cerno aqui. Bom, o cernum, gente, é um dos poucos catacetos que dá para cultivar, se não o único, que dá para cultivar em regiões um pouco mais frias em altitude. Por quê? Esse é um cataceto que geralmente ocorre no sudeste, pode também um pouquinho para o sul, mas principalmente sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo, Espírito Santo, eu acho que também tem dele um pouco. E ele geralmente ocorre subindo a serra, isso mesmo, ele ocorre nas matas subindo a serra, as matas que sobem a serra, sempre na região da escarpa principalmente, que é aquela subida mais íngreme. Então ele é um cataceto que está acostumado a temperaturas mais baixas, é uma das exceções à regra dos catacetos, que a maioria é tudo de região quente, ou litoral, ou centro-oeste, ou região amazônica, por exemplo, onde está a maior parte da biodiversidade de catacetíneas que existe. Continuando aqui. Então, por ele ser um dos poucos que sobem a serra, é possível cultivar ele em locais um pouco mais frios, certinho? É um dos poucos que dá para fazer isso. Em relação agora a ambiente para cultivar essa planta. Todo cataceto precisa de boa luminosidade, então um beiral de varanda sempre se torna um bom lugar para cultivar catacetos de modo geral. Aqui eu aproveito esse beiral aqui, por quê? É o local onde a gente consegue bastante luminosidade e ao mesmo tempo a gente protege o nosso cataceto do excesso de luz. Do excesso de luz não, perdão, do excesso de chuva, uma vez que os catacetos não gostam de água no miolo das folhas. Assim como o Phalaenopsis, eles apodrecem muito facilmente a sua folhagem se ficar água acumulada no miolo das folhas, gente. Apodrece com uma facilidade tremenda. E os bulbos também podem apodrecer. Então, é muito importante bastante claridade, um beiral de varanda, por exemplo, ou um orquidário coberto com plástico e protegido da chuva. Então, o cataceto não gosta de ficar desprotegido da chuva. Aqui a vantagem do beiral é que os bulbos sempre crescem virado para frente, para o lado. Então isso também ajuda a evitar acumular água em sua folhagem, o que diminui muito a incidência de doenças e a necessidade de estar aplicando fungicidas e etc. cidas da vida. Ok, gente? Bom, então essa é uma característica. Em termos de umidade, catacetos apreciam ambientes úmidos de modo geral. Então, catacetos gostam de muita claridade, de boa ventilação também, ventilação moderada, sem excesso de vento, claro, e bastante umidade. É uma planta, gente, que aprecia umidade nas suas raízes, aprecia bastante umidade nas raízes, que o substrato fique um pouco mais úmido, mas sempre com uma boa ventilação também. Então, o ambiente tem que ser úmido para cataceto. Joinha. Em termos de vasos e substratos para cataceto, bom, existem várias maneiras de você poder cultivar o seu cataceto. Em ambientes bem úmidos, como esse meu, por exemplo, e um pouco mais abafado,
Você pode cultivar ele em vaso de plástico, vaso de barro, cachepô de madeira, toquinho de madeira, sistema PET, como é o meu caso aqui, com reservatório, sem reservatório. E no caso do PET, gente, do sistema PET, que é muito interessante, o cataceto geralmente ele se adapta muito bem a esse sistema, favorecendo seu cultivo em vários tipos de ambientes diferentes possíveis. Então, esse meu aqui, ó, ele está numa PET. Esse caso aqui é uma PET sem reservatório, ó, ele tem furo no fundo. É uma PET normal, sem reservatório, mas eu tenho várias espécies aqui na PET com reservatório. E os catacetos respondem muito bem a esse tipo de cultivo. Por exemplo, esse aqui é um outro cataceto, não é o Cernum, é um Penang, o cataceto Penang. Veja como ele está bem enraizado. E aqui, ó, o furo final é aqui. Então aqui acumula um pouquinho de água. Esse reservatório vai subindo umidade pelo substrato aqui e eles adoram isso. O cataceto se dá muito bem nesse tipo de sistema de cultivo. Perfeito, gente. Então, é uma boa pedida para vocês cultivarem cataceto. Mas vocês não sabem fazer a PET com reservatório? É muito fácil. Eu vou deixar aqui um link, vou deixar aqui o link aqui do lado direito, na parte de cima agora no vídeo, enquanto eu estou falando, de como montar essas garrafas PET com reservatório. Um dos tipos de maneira como montar. Ok, gente? Então não percam, imperdível. Continuando aqui o seu cultivo. Em termos de substratos agora, substrato para cataceto pode ser os mais variados possíveis. Podemos utilizar, por exemplo, a mistura de casca de pinos, carvão e brita. Podemos utilizar macadâmia misturado com brita e carvão, se quiser. Podemos usar o pinus puro, embora eu não goste muito dessa mistura, mas é possível. Lembrando que tem que ser pinos tratado, não pode ser pinos de forração, gente. Podemos utilizar brita com carvão, que é o que eu estou usando ultimamente, por falta de substrato. Então, eu tenho usado muita brita com carvão e quando eu tenho, uso muito macadâmia também. Esse aqui está na macadâmia, esse cerno ele está na macadâmia, já está um pouco velha, já vou ter que trocar, mas ó, vocês veem aqui o pedaço de macadâmia com carvão e brita. É o substrato que ele está. Esse aqui também está na macadâmia, com carvão e brita. Esse cataceto Penang também está nesse substrato. A maioria dos meus está na macadâmia com carvão e brita. E atualmente eu estou usando brita e carvão apenas também, nos replantes mais recentes. Então, esses são os vários tipos de substrato possível para o nosso catacetum cernum, gente. Continuando, em relação à rega. A gente rega ele como outras orquídeas sempre que tiver seco. Ou seja, o substrato secou, é hora de molhar. Na PET, é bom quando a gente cultiva na PET porque você vê, enquanto ela estiver suando, geralmente não precisa molhar. Quando ela para de suar, é hora de molhar o nosso cataceto. Isso mesmo. Secou, molhou. Secou, molhou. Em termos de adubação agora, gente. Cataceto adora adubação. Então, o cataceto tem uma resposta muito boa à adubação. Então, você pode utilizar nos catacetos aquela adubação tradicional de orquídea, por exemplo, um 20-20-20, ou um BIG, ou da sua preferência, por exemplo, fazendo aplicação semanal ou quinzenal. E junto, para melhorar ainda mais, você pode botar uma trouxinha de adubação orgânica ou osmocote ou alguma coisa do tipo. E nunca deixar de faltar o cálcio na adubação, gente. Então, aqui uma recomendação, sugiro fazer adubação solúvel com adubo próprio de orquídea, de preferência o mais completo possível, semanal ou quinzenal. E junto, fazer adubação com a trouxinha, com a mistura de adubo orgânico e osmocote também, se quiser colocar, ok? Do adubo orgânico pode ser farinha de osso com torta de mamona, proporções iguais. Pode ser bocashi também, funciona muito bem. Então, vocês podem fazer a trouxinha e a adubação líquida solúvel também, gente. Vai dar um resultado muito bom nos seus catacetos. Agora, em relação a
pragas e doenças. Pragas e doenças, gente. Bom, como eu falei, o cataceto ele é sensível à água na folha, então nunca deixem ficar acumulando água no miolo das folhas, porque apodrece com uma facilidade incrível os brotos novos e você pode perder uma planta por causa disso. Então, não deixem seu cataceto na chuva, de jeito nenhum. E ele pode sofrer essa podridão, que pode ser uma podridão fúngica ou bacteriana. Ele sofre os dois tipos de podridões, tanto a negra quanto a bacteriana. E outras também, pode ter podridão de Rhizoctonia solane. E ele também pode ter doenças mais menos importantes nas folhas, podem ter doenças de mancha foliar, como antracnose, como outras manchas foliares, que geralmente atacam mais o cataceto quando as folhas já estão velhas para cair. Quando ele mancha as folhas já, quando está perto de cair, geralmente não é necessário o controle dessas manchas foliares. Por quê? As folhas já cumpriram com a sua função, então vocês não vão ter necessidade de ficar controlando, porque ele vai jogar essas folhas fora naturalmente. Então não precisa gastar produto com isso. Outra coisa que pode acontecer com o cataceto e é muito chato é a questão de ácaro. Ácaros são as principais pragas dos catacetos. Cataceto é muito sensível a ácaro. Então ele dá muito ácaro rajado em suas folhas, principalmente em ambientes mais secos e quentes e empoeirados. Aí é que o ácaro ataca com vontade. E o ácaro deixa o quê? Deixa a folhagem dos seus catacetos com aspecto de raspado, lixado, meio esbranquiçado ou prateado. E o seu cataceto, o broto não desenvolve direito e pode provocar uma desfolha precoce. Aqui no caso a folha está limpa. Tem um pouquinho de coisa aqui, mas não é importante, porque foi muito pouco e já foi controlado naturalmente. Aqui eu tenho o inimigo natural de ácaros. Graças a Deus eu não estou tendo problema com ácaro nos catacetos, é muito difícil. O ambiente aqui não é muito favorável a eles. Mas no outro ambiente que eu tinha bastante problema com ácaro. Lá eles às vezes inviabilizavam o broto do cataceto. E se vocês não controlam o ácaro em seu cataceto, ele pode levar uma planta à morte. Isso mesmo, pode e pode bonito. Então, ácaro é a praga mais importante do cataceto. Cochonilha também pode atacar, mas o cataceto bem cultivado é difícil de dar cochonilha. Pulgão pode atacar a haste nova, mas também não é muito comum. E lesmas e caracóis também, a gente tem que estar fazendo sempre o manejo, o controle, assim como a gente faz em outras orquídeas, porque ataca mesmo também. Perfeito, gente? Aí, o que a gente pode estar usando para manejar nossos catacetos? Se for pensar assim em um cultivo mais saudável, com menos fungicida, com menos agrotóxico. Embora tem muita gente que é adepta a esse tipo de cultivo, é possível a gente cultivar cataceto com qualidade, sem estar utilizando de forma absurda como muita gente usa. O que a gente pode estar usando? Por exemplo, para os ácaros, e também ajuda na questão de fungos, a prevenir doenças de fungos, principalmente as manchas foliares, é a cauda sulfocálcica ou enxofre. Isso mesmo, a gente pode utilizar a cauda sulfocálcica ou enxofre no controle de ácaro dos catacetos com uma boa eficiência. Funciona muito bem geralmente. Só tomar cuidado para não deixar juntar essa cauda no miolo das folhas. Tem que passar principalmente por baixo e não exagerar na dose para não juntar no miolo de folhas e em brotos novos, porque senão pode causar uma fitotoxidez pontual, que geralmente não inviabiliza o broto, mas causa uma pequena queimadura. Então, só essa a dica. Não deixe acumular cauda no miolo dos brotos. Se depois que passar a acumular, vocês dão uma batidinha, uma soprada só para escorrer esse excesso. Perfeito? O importante é molhar as folhas, principalmente embaixo, e os bulbos também. Também pode-se usar para manejo das podridões e de outras doenças fúngicas e bacterianas a cauda bordaleza também, gente. Então, a cauda bordaleza se torna uma ótima pedida para os nossos catacetos também, certinho? E eu vou deixar também agora aqui o link da playlist sobre caudas, tanto bordaleza quanto sulfocálcica, para vocês aprenderem a fazer. E qualquer dúvida, é só me perguntar.
E em relação agora a replantes e divisão de cataceto. As dicas que geralmente se fala, os cataceteiros falam, é o quê? Que a gente deve replantar o nosso cataceto ano sim, ano não, ou até todo ano. Tem muita gente que quando o cataceto entra em dormência, simplesmente eles tiram o cataceto do vaso, limpam todos os bulbos, separam muitas vezes e guardam o cataceto na gaveta até o bulbo começar a brotar. Aí só replanta quando o bulbo começa a brotar. É uma opção. Você pode replantar o seu cataceto anualmente, fazendo a limpeza, tirando as raízes velhas, que não vão ser mais funcionais, e replantar. Em termos de divisão, ele pode ser dividido até bulbo em bulbo. Isso mesmo, vocês podem dividir seu cataceto em apenas um bulbo, que geralmente ele se recupera muito bem. Mas se quiser deixar de 2 em 2, também pode. E se em vez de dividir, vocês quiserem apenas dar aquela torcida no bulbo, só para dar aquele estalo, aquela quebrada parcial na base do bulbo, também pode fazer. Por quê? Se a gente não faz isso, o que acontece, gente, é que com o passar do tempo, o seu cataceto fica com vários pseudobulbos sem folha e sem brotação. E ele tem isso de chato, ou seja, chamada dominância apical. O que quer dizer isso? Quer dizer que os brotos da frente, os bulbos dianteiros, eles dominam as brotações na planta. Então, os bulbos traseiros geralmente ficam sem brotação, não conseguem brotar porque os bulbos da frente não deixam. É uma questão hormonal isso, e eles não deixam. Mas, quando você faz essa divisão ou divisão parcial dos pseudobulbos na base, você quebra essa dominância apical e aí você consegue fazer a planta distribuir os hormônios importantes para as gemas de brotação desses bulbos, favorecendo assim a sua brotação nos bulbos traseiros. E aí você não perde os bulbos traseiros. Então, faça isso anualmente ou a cada 2 anos se você está usando um substrato de longa durabilidade, como brita e macadâmia, por exemplo. E a época para a gente fazer esse replante de divisão. Geralmente é no período da dormência que a gente mexe no cataceto ou no final da dormência, quando está começando a vir aquela pontinha de broto que está começando a querer ficar verde. Então esse é o momento ideal, antes do broto ficar grande, gente. Perfeito? Então essa é a época para a gente mexer. No caso do cerno, a época de replante dele geralmente é em final de julho, agosto, que é quando ele começa a querer brotar. E era isso que eu tinha para falar do cataceto cerno, mais especificamente, gente. Mas essas dicas também valem para alguns outros catacetos também. E mais para frente eu vou falar dos catacetos regulares. Quando tiver algum outro cataceto regular florindo, eu também vou falar dele. Mas no caso dos catacetos que ficam irregulares no cultivo, ou seja, que mudam as épocas, aí vale o vídeo geral dos catacetos que também já vai estar linkado aqui, gente. Ok? Para terminar agora, eu só vou mostrar algumas flores de outros catacetos para vocês. Vamos lá? Prontinho, gente. Para terminar essa aula longa aqui, agora vamos mostrar esse cataceto rhodgasiano florido. Gente, vejam como ele é muito bonito. Uma espécie de fácil cultivo também. Floresce várias vezes no mesmo pseudobulbo. E ele dá uma haste compacta com várias flores, geralmente, muito bonitas. É um cataceto bem bonito também. Então esse aqui é o rhodgasiano. Para indo para cá, eu tenho mais cataceto aqui para mostrar para vocês. Ó. Esse aqui é um piliato que também floresce várias vezes no mesmo bulbo. Ele já floriu esse ano e vai florir de novo. É outro piliato aqui. Então ele aqui já está com haste floral também. Aqui, ó, e é a haste masculina. No rhodgasiano ali também foi floração masculina. Aqui nós temos o cataceto tabulare, também vai florir, também dá várias hastes no mesmo bulbo. E aqui para vocês, ó, é um gladiatorum, que também vai florir uma haste totalmente masculina, ó. A haste totalmente masculina. E lembrando que geralmente as hastes masculinas dão um número grande de botões, se a gente comparar com a feminina, que geralmente dá poucas flores.
sempre poucas flores. Aqui outro cataceto que vai florir. Esse aqui é um, deixa eu ver se eu acho. Ele tá ali, acho que é o osculato. De novo, ele já floriu, ó, esse ano. E ó, o bulbo tá na dormência, já tá sem folha e veio outra haste. Então esse aqui é um cataceto osculato. É uma haste menor do que a primeira, mas ainda assim é uma haste. Aqui era um rodigaziano, que já acabou também. Ó. Esse rodigaziano aqui já passou. Era outro cataceto rodigaziano, que já acabou. Agora vem muito cataceto, gente. Essa época agora é espetacular. Aqui é um atratum. Olha aqui, ó, o cataceto atratum com uma haste feminina. Praticamente toda feminina, ó. Ele ainda não abriu totalmente, mas ele já está perto de abrir. Então vocês podem ver aqui, ó, as florzinhas, como eu sei que é feminina. Haste bem grossa, aquela flor com aquele formato típico de capuz, bem diferente da masculina. E aqui na frente, ó, como eu falei, aqui é um projeto de continuação da haste. Na parte masculina, os botões já são diferentes, são pontudos. Mas eu não sei se ele vai vingar essa continuação de haste. Então é capaz que ela não vingue. Só a título de curiosidade, aqui também tem um black, cataceto black, haste masculina, só para vocês, mais um. E vamos aqui ao último que está florido no momento, que é o rodigaziano novamente. Aqui é outro rodigaziano também, ó, florido, ó. Olha só que haste bonita. Mais um cataceto rodigaziano florido para vocês. E tem mais coisa vindo aqui, ó. Tem, acho que é um penang, se eu não me engano aqui, cataceto penang, florido, que vai florir agora. Mais um. E aqui também tem outros catacetos, mas agora, por enquanto, só isso de haste, gente. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se gostaram do vídeo, deem joinha, se inscrevam no canal e forte abraço a todos. Não deixe de compartilhar com seus amigos também, gente. Muito obrigado pela paciência, pela assistir a aula aqui sobre catacetos. E até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério, gente. Agora eu fui. Tchau, tchau.